Sherlock da BBC, sem dúvida é a série que eu mais revi na minha vida. Criada por esses dois caras aqui, Steven Moffat e Mark Gatiss, Sherlock era uma rara combinação de ótimos roteiros com diálogos super inteligentes e um elenco foda, encabeçado pela dupla protagonista que é a alma da série. Tudo isso ajudou a transformar Sherlock em uma das maiores séries da década de 2010. Lá pela segunda, terceira temporada, ninguém conseguia parar o sucesso mundial de Sherlock, com a série sendo responsável por criar uma nova geração de fãs do personagem e revitalizar o fandom de Sherlock Holmes, que é um dos mais antigos do mundo e que eu vou falar um pouquinho aqui mais pro final. Mas antes de eu começar a meter o pau na quarta temporada em específico, eu acho que eu tenho que dar um pouquinho de contexto. Se tem uma coisa que foi ficando clara com o sucesso de Sherlock, é que ela acabou virando uma vítima da sua própria fórmula de sucesso. Essa fórmula é composta por dois fatores, tá? Fator número 1, duração. Diferente de todas as outras séries por aí na época, Sherlock não tinha 13 ou 22 episódios de 20 ou 45 minutos. Não. Sherlock tinha 3 episódios de 1h30. Sim, somente 3 episódios. E embora a duração do episódio de Sherlock seja praticamente o dobro da de um episódio de qualquer outra série de TV, ainda assim era uma temporada muito curta para o que o público geral estava acostumado. Essa curta duração era o motivo número 1 que fazia os fãs de Sherlock reclamarem aos 4 cantos da internet, como é difícil ser fã de Sherlock, blá 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 blá. Mas pra mim, isso sempre foi o diferencial de Sherlock das outras séries que tem 20 e muitos episódios, onde a maioria desses episódios só é filler feito pra encher linguiça. E o fator número 2, hiato. Essa é provavelmente a maior piada em torno da produção de Sherlock, era a longa demora entre o lançamento de temporadas. Durante a exibição da série, de 2010 a 2017, enquanto outras séries normalmente teriam 8 temporadas, tipo uma por ano, matemática básica, Sherlock teve um total de 4 temporadas e um especial, que foram exibidas em julho de 2010 e 1º de janeiro de 2012, 1º de janeiro de 2014, 1º de janeiro de 2016 e 1º de janeiro de 2017. Ou seja, uma média de 2 anos de espera entre as primeiras temporadas e 3 anos de espera entre as temporadas 3 e 4, com um episódio isolado no meio só pra lembrar o pessoal que a porra da série não tinha sido cancelada. Era muito tempo, pessoal. Eu não vou mentir não, tá? Wait, I did my waiting! 12 years of it! In Azkaban! Ao fim da terceira temporada e durante a espera pela quarta, Sherlock havia atingido o topo do mundo. Seus protagonistas viraram estrelas de Hollywood, arrumaram papéis que mudariam suas vidas para sempre. Seus criadores tinham toda a liberdade criativa e tempo de sobra para continuar escrevendo as histórias. Sherlock tinha virado uma colônia de férias paga, onde todo mundo se divertia e recebia muito bem e ainda ganhava reconhecimento mundial. Mas uma vez que você chega no topo do mundo, o único caminho é para baixo, né? E é aí que eu vou justificar o porquê que Sherlock acabou virando uma vítima da sua própria fórmula de sucesso. Era 1º de janeiro de 2017. Tava para ser revelado ao mundo o primeiro episódio da guardadíssima 4ª temporada de Sherlock. E as expectativas estavam estratosféricas. E com motivo, afinal haviam sido 3 anos de espera, 3 anos de hiato entre temporadas. O primeiro episódio da 4ª temporada se chama As 6 Thatchers. Esse título faz referência a um conto clássico de Sherlock Holmes chamado Os 6 Bustos de Napoleão. E no melhor estilo Sherlock, os roteiristas pegam alguns elementos desse conto e o modificam o suficiente para manter o fator surpresa até dos mais obcecados fãs dos livros. Somente para dar uma recapitulada, deixa eu te lembrar o que acontece. O mistério desse episódio gira em torno da identidade de uma pessoa que está por aí destruindo vários bustos idênticos da Margaret Thatcher, espalhados por aí. Mais ou menos na metade do episódio, Sherlock descobre que a identidade dessa pessoa está ligada diretamente ao passado de Mary, a esposa de John, como assassina. Sendo mais específico, o sujeito, que eu nem lembro o nome agora, mas interpretado pelo novo mestre de Doctor Who, ele era um dos companheiros de equipe de assassinos que a Mary fazia parte, e acredita que ela foi a responsável por trair o grupo. Esse passado sombrio da Mary havia sido revelado no episódio final lá da terceira temporada, e de primeira eu lembro que não engoli nem um pouco. Eu lembro de achar muito forçado o fato da esposa do John ser uma super assassina, mercenária, motherfucker, tipo... Que droga estragada esses caras usaram pra escrever isso, véi? Sherlock chegou muito perto de forçar a barra já lá na terceira temporada e virar praticamente uma piada. Mas não, no final, John e a série decidem não explorar esse passado sombrio. Mary entrega pra ele um pendrive com todas as informações do seu passado, que é literalmente jogado no fogo por John. The problems of your past are your business. The problems of your future are my privilege.
It's all I have to say. It's all I need to know. A decisão de não revelar esse passado dela foi uma saída muito elegante, que não desvirtuava o rumo da série para uma narrativa que eu, particularmente, não tinha interesse nenhum de saber. E a revelação de que Mary é uma super espiã acabou trazendo uma nova dinâmica para o grupo, que foi um pouquinho explorada já no especial de 2016. I have access to the top level of the MI5 archive. Yep, that's where I'm looking. What do you think of MI5 security? I think it would be a good idea. Mas não, deixa pra lá. Logo no primeiro episódio da quarta temporada, os roteiristas caíram na maior armadilha de todas. Ou pelo menos uma das maiores armadilhas de todas, não sei. Contar uma história de origem que ninguém quer saber, porra. E o pior é que além de tirar todo o mistério do passado dela, esse plot ainda tira Sherlock do gênero de histórias de detetive e empurra pra uma história que mistura James Bond com Jason Bourne e o resultado não podia ser mais bizarro. E é exatamente esse o maior problema desse episódio. Ele não se parece com um episódio de Sherlock. E depois de 3 anos de expectativas acumuladas, a mistura de frustração e estranheza foi muito real pra mim. 55 minutos dentro do episódio e Mary tá disfarçada com uma peruca ridícula, percorrendo o mundo, fugindo do ex-colega de trabalho que é um assassino que quer matar ela. Isso hoje pra mim é hilário de tão absurdo. Mas na primeira assistida, lá no 1º de janeiro de 2017, véi, eu tava exatamente assim. Sherlock havia caído no mal que assola tantas séries por aí. Ela havia perdido sua essência. Sherlock havia se desconectado das suas raízes, tanto das primeiras temporadas, quanto do estilo de história criado há mais de 100 anos atrás. Além disso tudo, os roteiristas haviam decidido mudar o formato de narrativa da série completamente. Deixa eu explicar. As histórias de Sherlock Holmes, tanto a série quanto os livros, se enquadram em um tipo de narrativa chamada Plot Driven Story. Eu vou abreviar de PDS para facilitar. Em tradução livre significa história conduzida pelo enredo, ou seja, é uma história que tem como foco principal a trama, no caso de Sherlock mais especificamente, os mistérios a serem resolvidos. O caso era o foco dos episódios, mas Sherlock, como toda boa série de TV do gênero, sempre soube equilibrar seus elementos de PDS com o outro lado da moeda, que se chama o Character Driven Story, em tradução livre, história conduzida pelos personagens, que eu vou chamar de CDS. Uma narrativa CDS tem como foco o desenvolvimento dos personagens através de suas escolhas, conflitos e relacionamentos. Episódios como O Escândalo na Belgrávia, Os Cães de Baskerville e A Queda de Reichenbach, toda a segunda temporada literalmente, é uma aula de como equilibrar esses dois elementos, com mistérios incrivelmente, brilhantemente construídos, mas sem deixar de lado todo o desenvolvimento dos personagens, principalmente a evolução da amizade de Sherlock e John. A quarta temporada veio com um modelo de narrativa completamente novo. Ao inverter a roda, os roteiristas decidiram fazer com que os episódios sejam conduzidos pelo CDS, deixando o PDS em segundo plano. Não me entenda mal, essa nova proposta tinha tudo para funcionar em Sherlock. Se a série tivesse mais episódios para desenvolver bem todos esses plots. O CDS até funciona nesse primeiro episódio até certo ponto. Porém, ele funciona muito mais pelo investimento do público, da gente, do espectador naqueles personagens, e não por ser um mérito próprio do roteiro. Por outro lado, o PDS, na minha opinião, foi simplesmente horrível e não funcionou nem um pouco. Tudo é muito corrido e mesmo com 1h30 de duração, parece que não foi tempo suficiente para os criadores enfiarem tudo o que tinham planejado. O que os roteiristas apresentaram em As Seis Thatchers foi digno de uma fanfic da pior qualidade. E depois da repentina morte de Mary no final, ninguém sabia qual tinha sido o propósito dessa porra toda. Qual tinha sido o propósito de mostrar tudo isso? Não tinha propósito nenhum. As Seis Thatchers teve as piores críticas de toda a série e esse era apenas o começo da queda de Sherlock. O buraco era bem mais embaixo. Pessoalmente, eu gostei bastante do segundo episódio. Se chama O Detetive Mentiroso. Embora tenha suas falhas, principalmente em relação com o mistério do episódio é construído e resolvido, ainda assim foi um episódio bem bom. A direção tá excelente e uma das mais criativas de toda a série, com tomadas espetaculares, e é impossível eu mencionar esse episódio sem falar do incrível trabalho que tanto Benedict Cumberbatch e especialmente Martin Freeman entregam nos minutos finais do episódio. Como fã desses caras, eu não acho que eles haviam tido uma interação em uma cena tão poderosa, dramaticamente falando, desde a despedida de Sherlock lá no final da segunda temporada. Eu sei que é muito mais divertido reclamar do que elogiar, mas porra, quando a produção acerta eu não posso deixar passar batido, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes não sobre esse episódio em particular, porque como eu deixei claro, eu acabei gostando muito. E principalmente porque o canal The Closer Look fez uma análise incrível desse episódio, onde eu concordo com quase tudo, e eu nunca ia conseguir fazer um trabalho melhor do que desse cara.
Então se tiver com o inglês afiado e quiser dar uma olhada, eu vou colocar o link do vídeo na descrição. Bom, se o detetive mentiroso tem um problema, é que ele acabou me dando uma falsa esperança que o primeiro episódio tinha sido apenas um caso isolado e que não ia mais se repetir nessa temporada. Véi, como eu tava errado. Então finalmente chegamos ao fatídico episódio final da 4ª temporada. O problema final. Para aqueles que não estão por dentro, o problema final é o título de uma das histórias mais importantes da mitologia de Sherlock Holmes. Foi por muitos anos o último conto escrito pelo Arthur Conan Doyle para o personagem, onde o autor matava o detetive no auge da sua popularidade, e eu vou falar também sobre isso um pouquinho mais pro final. Esse arco do problema final já havia sido adaptado no último episódio da 2ª temporada de Sherlock, então todo mundo estava bem curioso para saber o que isso significava. E tem tantas coisas pra falar desse episódio, puta que pariu, que eu tô até com preguiça, velho. Eu vou tentar ser o mais breve possível, mas é tudo tão absurdo e tão hilário, no pior sentido da palavra, que eu acho que eu não vou conseguir, não. Tá, vamos lá. A morte da Mary no primeiro episódio acabou deixando Sherlock e John em uma situação bem complicada. Depois de uma linda reconciliação do episódio anterior, a cena que eu falei mais atrás, é revelado que a nova terapeuta de John que aparece no episódio 2 é, na verdade, Eurus Holmes, a irmã mais nova de Sherlock e Mycroft, que foi mantida em segredo pelo irmão mais velho. Depois que Mycroft explica tudo sobre Eurus, o porquê de Sherlock não se lembrar dela e onde ela estava esse tempo todo, aparece um super drone com um detonador que explode o apartamento dos caras. Um drone com uma bomba. Enfim, depois disso, Sherlock, John e Mycroft vão para essa super prisão numa ilha que Eurus estava sendo mantida, presa, guardada. Ao chegarem lá, eles descobrem que ela tomou o controle da prisão fazendo uma lavagem cerebral nos funcionários. Então tá. Finalmente a gente tem a resolução do mistério envolvendo Moriarty do final da 3ª temporada. Sim, ele realmente estava morto. E Eurus era seu plano B, sua carta na manga. Todas as aparições de Moriarty desde o final da 3ª temporada eram um plano dos dois caso Moriarty não sobrevivesse ao embate com Sherlock no telhado. Ela consegue capturar os três e faz eles passarem por uma série de testes dignos de jogos mortais, que em um momento até envolve solucionar algum tipo de mistério, mas é tudo tão forçado e tão superficial que eu não fiquei investido por nenhum minuto. Outro dos testes envolve Molly, que todo mundo esqueceu durante essa temporada, velho. E de repente ela voltou a ter alguma importância, tipo... Tá. Eurus força Sherlock a convencer Molly que ele ama ela, e senão Eurus vai explodir o apartamento de Molly. Pra fechar esse melodrama todo, na última brincadeirinha da Eurus, ela força Sherlock a escolher matar John ou Mycroft. Isso tudo enquanto mensagens pré-gravadas do Moriarty ficam aparecendo pra eles o tempo todo como se fosse um brinquedo da Disney do inferno. Ai. Mais uma vez, na mesma temporada, a gente tava diante de um plot tão mirabolante que não tinha nenhum dos elementos que fizeram todo mundo se apaixonar por Sherlock. O problema final, assim como as 6 Thatchers, é um episódio que não sabe equilibrar o PDS com o CDS. Se no primeiro episódio o CDS conduzia o carro enquanto o PDS pegou o banco do passageiro, nesse o CDS está dirigindo desgovernado, atropelando tudo que vê pela frente, enquanto o PDS está amarrado no porta-malas do carro. A série se torna tão focada nas relações desses personagens, carregado de tanto melodrama clichê e barato, que fica impossível não revirar os olhos em vários momentos durante o episódio todo. No quesito plot-driven story, a situação também não é muito melhor não, tá? Afinal, não dá pra se fazer muita coisa amarrado no porta-malas de um carro fora de controle. São revelações bombásticas, cada uma mais forçada do que a outra, jogadas a rodo a cada minuto, principalmente no último terço do episódio. Fica até difícil acompanhar tudo que os roteiristas estão jogando pra gente. Então vou falar logo do elefante na sala. Eurus. Se tem alguma coisa que eu absolutamente odeio pra caralho, odeio muito, velho, são parentes secretos que aparecem aos 45 do segundo tempo. Puta merda. A secret, brother? What is he, locked up in a tower or something? Somente por causa desses foreshadowings. I am not given to outbursts of brotherly compassion. You know what happened to the other one. E somente por causa disso. The East Wind is coming, Sherlock. The East Wind takes us all in the end. What's that? It's a story my brother told me when we were kids. It's coming to get you. Eurus não cai na minha lista de piores revelações dos últimos anos da cultura pop. A forma que ela é apresentada nos 2 primeiros episódios, primeiro com a mulher que John flerta no ônibus e depois com uma terapeuta dele,
é muito inteligente. Palmas pra atuação da atriz, que eu não tô lembrando o nome agora, mas eu vou colocar o nome dela na tela. E pra equipe de maquiagem e figurino, que realmente fez um trabalho incrível ao esconder bem debaixo do nosso nariz a mesma atriz interpretando dois personagens diferentes. A justificativa do porquê ela nunca deu as caras até agora também é bem boa. Mark Gatiss faz um trabalho incrível durante toda a sequência em Baker Street, onde Mycroft explica todo o passado de Eros com uma legítima cara de horror e apreensão e culpa, enquanto relembra essas memórias tão traumáticas. Meu problema com Euros não é a existência dela, porque, como eu disse, há muito tempo as sementes dessas ideias foram espertamente plantadas pelos roteiristas. Meu problema com Euros é como tudo sobre ela foi trabalhado. Ela tem um nível de dedução e inteligência maior que o de Sherlock e Mycroft, com uma pitada de persuasão quase sobrenatural. A psicopatia extremamente exagerada e até cômica em alguns momentos também não ajuda, velho. Feita claramente para tentar recriar a rivalidade entre Sherlock e Moriarty, mas agora com um novo tempero de ela é sua irmã. Ter uma terceira irmã que é mais inteligente do que os outros dois irmãos que também são super gênios é uma forçação de barra do cacete. Só uma vez eu queria ver um irmão secreto que não fosse um gênio do mal, que fosse uma pessoa normal. So how does that help us? I'm basically better than you at everything. Just once I'm gonna find a planet of people that are worse than me at everything. E não é só com Euros que eu tenho problema não, tá? Mas com todo episódio, no momento que o trio vai pra prisão. Assim como no primeiro episódio, eu realmente acredito que se Sherlock tivesse mais alguns episódios nessa temporada para desenvolver melhor todas essas ideias, ou se todo mundo não tivesse que esperar 3 fucking anos de expectativas acumuladas que resultaram nessa temporada tão medíocre, eu acho que a decepção não teria sido tão grande. Toda a situação é tão corrida e tão bizarra que é impossível não pensar que os roteiristas usaram as drogas muito estragadas enquanto bolavam alguma situação mirabolante para chegar num final tão ruim que ninguém ia querer saber de Sherlock por pelo menos 10 anos, para que eles pudessem trabalhar em outras coisas. E antes que alguém venha reclamar nos comentários dizendo que eu disse que todo mundo amava fazer Sherlock, que era uma colônia de férias, parará, eu sei, sim, eu disse isso. Eles amavam fazer. Mas com certeza isso se perdeu em algum momento entre as temporadas 3 e 4. E isso ficou claro durante toda a quarta temporada pra mim. Nenhum dos atores parece estar se divertindo tanto quanto antes, e nenhum dos episódios são tão aclamados quanto das outras temporadas. Eu não sei, velho. Talvez tenha sido a carta branca que a BBC deu pros criadores. Isso também talvez não tenha ajudado. Em nenhum momento chegou algum executivo babaca dizendo: "Ei, talvez essa aí não seja a melhor ideia não, hein?" Embora nenhum dos dois criadores da série tenha falado publicamente de forma negativa sobre a produção da série, de uns anos pra cá, Benedict Cumberbatch e Martin Freeman já soltaram algumas declarações, umas alfinetadas assim, tá ligado? Falando das dificuldades de participar de algo tão grande e amado quanto Sherlock. Sherlock, sem dúvida, não era mais uma colônia de férias. Enquanto eu escrevia essa análise dos 2 episódios ruins da quarta temporada de Sherlock, e pensava na aparente falta de interesse de toda a produção de continuar fazendo Sherlock pelo menos por um médio prazo, já que a série nem foi cancelada, mas também não tem previsão para voltar, eu não conseguia deixar de pensar no homem que criou tudo isso, e é com ele que eu vou encerrar esse vídeo. Os livros e contos de Sherlock Holmes fizeram tanto sucesso no final do século XIX que o personagem virou sinônimo de riqueza para Arthur Conan Doyle. Mas isso não quer dizer que ele estava sentindo prazer em escrever essas histórias não. Hoje a gente pode facilmente encontrar cartas do Conan Doyle dizendo que Sherlock estava, entre aspas, o impedindo de fazer coisas muito melhores. Tive uma overdose dele que sinto por ele o mesmo que sinto por pâté de foie gras, do qual já comi demais, de modo que o nome dele me dá um enjoo até hoje. Fecha aspas. O criador queria cortar laços com a criatura e procurar novos desafios, e é aí que entra. Em dezembro de 1893, é publicado o conto O Problema Final, que apresentou pela primeira vez o professor Moriarty, que, como vocês sabem, apareceu somente para matar o Sherlock, né? Conan Doyle finalmente tinha conseguido completar seu objetivo. E eu poderia falar que o resto é história, mas não foi assim que acabou não. Se tem uma razão pro legado de Conan Doyle e Sherlock Holmes não ficar restrito a apenas 2 romances e 24 contos que o autor tinha escrito até dezembro de 1893, foi por causa dos fãs. Na época era muito comum autores matarem seus personagens e vida que segue, mas não pros fãs de Sherlock Holmes. Essa reação do público à morte dele foi sem precedentes. Mais de 20 mil leitores da revista que publicavam os contos cancelaram suas assinaturas, indignados com a morte repentina do personagem. Várias cartas com mensagens de ódio, xingando o cara até a morte, chamando o cara de filho da puta, não sei o que, meu irmão, chegaram pro Conan Doyle, que deve ter no mínimo ficado muito chocado. Demorou, mas Conan Doyle cedeu à pressão popular, voltando a escrever histórias pro personagem em 1902.
No final, Arthur Conan Doyle escreveu no total 56 contos e 4 romances de Sherlock Holmes e Dr. Watson. E agora sim, o resto é história. É um pouco triste e até irônico pensar que tanto Conan Doyle no final do século XIX, quanto Stephen Moffat e Mark Gatiss nos dias de hoje tiveram problemas para escrever Sherlock Holmes. Conan Doyle passou a odiar a própria criação e voltou a escrever histórias novas parcialmente por conta da pressão dos fãs. Por outro lado, Moffat e Gatiss amam a criação de Conan Doyle, mas provavelmente decidiram parar de escrever novas histórias também parcialmente por conta da pressão dos fãs. O que começou com um projeto de 2 fãs apaixonados pela obra de Arthur Conan Doyle acabou virando um sucesso mundial da noite pro dia. O modo que Moffat e Gatiss decidiram encerrar a 4ª temporada foi até muito honesto. É o encerramento de toda a trama mirabolante que eles criaram, tanto da Euros, quanto do Moriarty, se ele tá vivo ou se ele tá morto. Todas as pontas soltas abertas desde o início da série foram devidamente fechadas, tanto no aspecto de enredo, quanto de personagem. Because Sherlock Holmes is a great man. And I think one day, he might even be a good one. Is that him, sir? Sherlock Holmes? Fan, are you? Well, he's a great man, sir. No, he's better than that. He's a good one. Eu gosto de imaginar que em algum momento durante a produção da 4ª temporada, eles reconheceram que foram longe demais e tentaram se desculpar com os fãs através do monólogo de Mary nos momentos finais do último episódio. Com toda a carta branca, com toda a liberdade criativa que eles tiveram, o poder subindo a cabeça, enfim, na ambição de transformar Sherlock em algo maior do que deveria ser, com super espiões, super drones com detonadores de movimento, uma super irmã secreta com poderes sobrenaturais, eles acabaram esquecendo a essência do que essas histórias realmente deveriam ser. Agora, Sherlock e John estão exatamente onde eles sempre deveriam estar, e de onde nunca deveriam ter saído. E se for para acontecer uma eventual 5ª temporada, que seja como Mary disse, que seja sobre esses homens incríveis e sábios que conquistam milhares de fãs há mais de 100 anos. Agora com um bebê, porra, porque tudo fica mais legal com um bebê. Mas que seja sobre esses 2 homens sentados discutindo num apartamento sujo em Londres. Enfim, eu vou deixar a Mary falar por mim. The best and wisest men I have ever known. My Baker Street boys. Sherlock Holmes and Dr. Watson.